Bom, antes de terminar, então, deixa eu fazer uma propaganda e falar um pouquinho das coisas que estão andando aqui no nosso laboratório de jogos, tá? Que é o nosso laboratório virtual de jogos, porque ainda não existe a gente tem um ambiente virtual ainda, tá? Tá dentro de um jogo o laboratório, mas a gente criou alguns, 2 anos atrás, o JOTA, tá? Que é o Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa em Jogos aqui do departamento, tá? O objetivo dele é estudar diversos aspectos da ciência da computação relacionados ao desenvolvimento de jogos digitais. Tá? Não necessariamente IA, eu trabalho mais com a parte de IA, mas tem outros professores que estão envolvidos aí no processo. Tá? Então o Renato, por exemplo, trabalha com a parte mais de computação gráfica, arquitetura, sistemas. Tá? A Raquel com a parte de HC. Então, volta e mente tem alunos em conjunto, tá? A gente orienta alunos, né? Então, eu e Raquel tem, como eu falei, um aluno trabalhando com acessibilidade agora, etc. Tá? Com o Renato teve um aluno que trabalhou com paralelização de algoritmos de IA e por aí vai. Tá? O Dorival ele estava interessado em mexer com redes, MMOG, mas ele ficou afastado esse ano, ele deve estar voltando. Tá? E a gente tem diversas colaborações aqui dentro, tá? Com outros professores, fora do DCC, tá? Então a gente tem um contato bom com o pessoal lá da Belas Artes, tá? Ou seja, quando você quer desenvolver um jogo de verdade, você vai precisar da ajuda de artistas. Tá? Um jogo feito só por gente da computação não sai com uma cara muito bonita. Tá? Então, né, o Chico, o Wallace, a Rosilane, são professores lá, alguns deles, porque foi criado aqui no UFMG também um curso de cinema de animação e arte digital, tá? Com Reúne, então foi criado esse curso, que ele, de novo, ele foca mais na parte artística, né? Mas tem uma linha dentro dele que é jogos. Então a gente está tentando interagir bastante, tem 2 professores desse curso, tá? Que são ex-alunos nossos, tanto o Wallace quanto a Rosilane, eles fizeram graduação e mestrado aqui em computação, tá? E agora estão lá, então eles estão carregando o piano um pouco do lado de computação de lá, mas a gente tem conversado bastante de fazer, por exemplo, uma formação complementar em jogos e coisas desse tipo. Tá? Então, espero que a gente consiga andar com isso mais para frente. Tá? O laboratório, a gente oferece a disciplina, tem uma disciplina básica que é desenvolvimento de jogos digitais, tá? Que é oferecida tem sido oferecida, tá? A cada primeiro semestre aqui no departamento, tá? Tanto para graduação quanto para pós. Tá? E basicamente a gente dá alguns conceitos e você tem que, como trabalho final, fazer um jogo, tá? Então é bem divertido. Já teve, né, nesses 4 anos, 5 anos por aí, tá? 6 dissertações de mestrado, 3 em andamento, publicação em várias conferências nacionais e internacionais. Então o laboratório está andando, tá? É um laboratório legal, tá tendo um corpo legal, está gerando bastante interesse de alunos, está saindo uns trabalhos interessantes. Nosso único problema, por enquanto, é que a gente ainda não tem um lugar físico. Tá? Então os laboratórios, eu não sei se tem um slide isso aqui, tá? Os alunos ficam normalmente ou no Verlab, né, que é o laboratório de robótica, que eu trabalho também, ou no Speed, onde o Renato trabalha, mas a gente dá um jeito, isso não é tão problemático não, tá? Então se tiver gente interessada em fazer trabalhos nessa área, é só entrar em contato com a gente, tá? Então aqui uma lista de alguns professores, como eu falei para vocês, das coisas que estão em andamento, tá? Então eu especificamente, eu tenho trabalhado com Path Planning, tá? Com algoritmo de busca, com coordenação de agentes, com Player Modeling, tá? Já trabalhei um pouquinho com Interactive Storytelling, teve um aluno que trabalhou com isso. O Renato, mais com essa parte de, né, computação gráfica, radiosidade, a parte de Generic Programming non GPUs, ou seja, você tentar acelerar o processamento de coisas usando GPU e paralelismo em geral, tá? A Raquel, essa parte de jogabilidade, de acessibilidade e Dorival na área de redes, tá? Eu vou falar agora de alguns projetos que andaram, tá? Principalmente a maioria de alunos meus, tá? Mas eu sempre começo falando dos projetos, falando de Estrada Real. Então, talvez alguém já assistiu palestra minha. Eu tenho que sempre começar com Estrada Real, porque foi talvez o ponto de partida que me levou a trabalhar com jogos e fez crescer o interesse de jogos aqui no departamento. O Estrada Real foi um projeto, tá? Que a gente desenvolveu, o projeto de desenvolvimento de um jogo educativo, tá? Que a gente desenvolveu nos anos 2006 a 2007, mais ou menos. Na verdade, teve uma fase de protótipo, que foi em 2005, e 2006, 2007 foi para valer. Não, foi isso mesmo, 2007, não, foi 2006 foi o protótipo, 2007, estou até perdendo as datas, tá? Mas de qualquer forma, teve 2 fases, tá? E a fase final foi um projeto patrocinado pela FINEP, a gente conseguiu uma verba da FINEP, tá? Para desenvolver o jogo, né? Então a gente montou uma equipe, eram alunos de graduação e mestrado aqui da computação, tá? Da história,
e da Belas Artes. Então, ele montou uma equipe multidisciplinar para poder desenvolver esse jogo. Tá? E foi uma experiência bastante interessante para todo mundo envolvido. Tá? Ninguém entendia nada, quer dizer, pelo menos eu não entendia nada de jogos praticamente. Tá? Os alunos assim, conheciam de jogar jogo, etc., mas nunca tinham desenvolvido. Um ou outro já tinha participado de alguma coisa e conseguimos gerar um jogo interessante. Tá? E a ideia do Estrada Real era ser um jogo educativo para crianças do quinto ao nono ciclos, né, que hoje mudou, então a antiga quinta a oitava série, hoje é sexta ao nono ciclo, então alunos de 10 a 15 anos, 10 a 14 anos, e a ideia era passar conceitos, tá, fazer um jogo onde ele pudesse aprender as coisas, mas que não fosse um jogo chato, tá, porque jogo educativo, dependendo, ele tem fama de ser chato, né, tem um termo chamado edutainment, que é educação mais entertainment, né, que ficou até uma palavra meio mal vista aí, porque normalmente o pessoal pegava um livro, transformava o livro num joguinho, né, uma coisa meio interativa que não tinha graça. Né? Então a ideia era fazer uma coisa que fosse um jogo, que a pessoa se divertisse enquanto jogasse e ao mesmo tempo fosse aprendendo conteúdos. Aí que tipo de conteúdo? Desde conteúdos de história e geografia, tá? Então, né, estou em Ouro Preto, vou entender um pouco da Inconfidência, vou entender um pouco sobre a Estrada Real, etc. Mas também coisas sobre, por exemplo, patrimônio histórico, material e imaterial. Então, patrimônio histórico e imaterial são, por exemplo, as lendas, né, ou receitas e coisas do tipo. Tá? Patrimônio material, né, as coisas, construções históricas, etc. E a ideia é que fosse, de novo, não fosse um livro, fosse uma coisa que você vai jogando e vai aprendendo e vai se divertindo enquanto você joga. Tá? Então, teve várias decisões de projeto aí. Tá? A gente quis fazer uma coisa que foi um jogo bastante realístico, tá? Ou seja, que se passa nas cidades. A gente escolheu eram 4 cidades inicialmente, tá? Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina e Paraty, mas por questões de tempo a gente cortou Paraty fora, tá? Então ficou Ouro Preto, Diamantina e Tiradentes, tá? A gente tentou reproduzir bastante os cenários, tentar os cenários mais realísticos possíveis, tá? E ter uma aventura aí no meio, tá? Então vou mostrar um videozinho aqui para vocês, tá? Sobre o jogo. Então a história do jogo é o seguinte, o jogo é no tempo presente, tá? Nós temos nossa personagem principal, que é a Babi, que é a Bárbara, e ela descobre, é um jogo de aventura, e ela descobre que o pai dela foi sequestrado, tá? Então ela vai ter que sair pesquisando os vários cenários da Estrada Real para tentar achar o que aconteceu com o pai dela. Tá? Então tem um videozinho de abertura e etc, tá? E aí o jogo começa no quarto dela, mais para você aprender a jogar, tá? No canto de cima ali vai aparecendo os objetivos que você tem que fazer. Tá? Então, de novo, a câmera em terceira pessoa, aí tem mais videozinho, você pega o ônibus para o preto, seu ônibus estraga, tá? E aí você tem que, conversando com qualquer jogo de aventura, conversando com personagens, etc. Tá? Ele vai te dando as dicas e aí tem mini desafios no meio do caminho. Então, teve um desabamento lá em Ouro Preto, aconteceu de novo, né? Então você tem que cortar o caminho lá pela estrada, tá? Aí depois você passa os vários obstáculos, você chega em Ouro Preto, né? E aí você tem que comunicar conversar com personagens, etc, para descobrir as coisas, tá? A equipe tinha 8 homens e uma mulher, então ela perdia todas as votações, tá? Sobre as formas da Babi, inclusive, etc. Tá? Mas de qualquer forma, aí já é Tiradentes, tá? O vídeo ele vai pulando, mas tem coisas do tipo, né? Você tem que conversar com personagens, descobrir coisas de lenda e tem mini desafios no meio do caminho, tá? Então vai ter já tá um pouco escuro, tá? Mas vai ter um jogo da memória, que é coisas de Minas Gerais, então é um joguinho de memória simples, mas você tem coisa de Minas Gerais, tá? Tem o Guitar Hero do Congado aí que vocês vão ver daqui a pouco, esse é o jogo da memória, tá? Esse é o Guitar Hero do Congado, você encontra o pessoal, ele fica tendo que acertar as teclas, tá? Aí tem a mula sem cabeça, então um dos chefões da fase é uma mula sem cabeça, que você tem que matar. Outro desafio é catar as galinhas para ajudar a cozinheira a fazer um frango a molho pardo. Tá? E nisso você vai aprendendo várias coisas sobre o jogo, tá? No final das contas, depois você descobre que o pai da Babi tinha descoberto que tinha uma empresa de mineração explorando diamante debaixo do Diamantino, tá? E corria risco de destruir a cidade toda. Tá? Então você vai e prende os malvados do jogo. Tá? E tem um montão de detalhe que a gente foi aprendendo, é interessante, né? Porque, por exemplo, o pessoal logo pôs, então tem o chefão da fase, vou pôr uma arma para matar o chefão. Né?
Aí a Lena, que era a coordenadora geral, que é a professora da história, falava, gente, vocês estão tratando alunos de 5ª ou 8ª série num jogo educativo, a gente não pode pôr uma arma para matar. Ah, tá bom, então vamos pôr uma arma de choque. Gente, a arma de choque é a arma do meu jeito, né? Então ficou desse jeito, né? Aí a solução, você pega uma urticária que você joga nos caras, os caras começam a se coçar, tá? Então aí tem na fase final do chefão tem umas coisas desse tipo, tá? Mas aí vai, é legal que tem, né, tem a parte de aventura, tem os gráficos legais, tem o trenzinho lá de Diamantina, de São João del Rei a Tiradentes, tá aí é o chefe, a fase final da fase, você jogando urticária no carinho, tá? No final você explode as máquinas, mas ninguém morre, a polícia chega e fica todo mundo preso no final. Tá? E aí foi legal que, tipo assim, o processo de desenvolvimento do jogo foi, deixa eu tirar o som aqui. Tá? O processo todo foi bastante interessante, foi um aprendizado grande, ou seja, como é que você trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? E a gente, assim, os gerentes, na verdade, era eu que nunca tinha desenvolvido um jogo, tá? O Meira, que menos ainda, tá? Pra quem conhece o Wagner Meira aí, a história, na verdade, eu abri esse parênteses, eu sempre conto essa história. Como é que surgiu o Estrada Real, né? O Meira estava voltando, não sei se quem não é daqui não conhece o Meira, mas quem é daqui já passou por Aedes 3, conhece o Meira, tá? Ele voltando de avião de Brasília, de um evento lá, sentou do lado de um cara da Secretaria de Ciência e Tecnologia, perguntou para ele assim, como é que a gente faz para... Eu tô contando isso em vídeo, depois ele vai me bater, mas tá bom. Como é que a gente faz para conseguir verba do departamento da Secretaria de Ciência e Tecnologia, não sei o quê, e tava na época que a Estrada Real tava na moda. Tá? Aí o cara falou, por que vocês não fazem alguma coisa relacionada com a Estrada Real e etc. Aí o Meira, que nunca jogou nenhum jogo na vida, falou, aqui tá um joguinho, né? Aí pronto, aí daí o negócio caiu, mas isso foi legal. Quando eu voltei no meu pós-doutorado, estava começando o projeto, tá? O demo foi interessante, que assim, no começo a equipe eram 6 alunos da computação, e só. Né? Então você imagina o que saía de arte, não saía arte, tá? O povo... Tinha na época um professor de visão computacional, Rodrigo Carcerone, especialista em reconstrução 3D e etc. Então, o que eles faziam? Eles iam para o preto, tiravam foto de vários ângulos das coisas e conseguiam fazer a reconstrução real do modelo 3D, com textura e etc. Tá? Mas depois a gente arrumou artistas que faziam o negócio em meia hora, o que levava milhares de tempos, e aí o projeto foi andando. E, de novo, foi um projeto bastante interessante. Tá? Teve a parte de desenvolvimento, mas a gente conseguiu gerar pesquisa nisso aí. Tá? Então, por exemplo, o pessoal desenvolveu, né, um gerador de fases para o sistema, tá? Um arcabouço, foi implementado em Python, então você conseguia parar o jogo interpretado, você conseguia parar o jogo imediatamente, mudar as coisas de lugar, um editor de cenário, tá? E fazer as coisas funcionar. Então, você conseguia editar IA, conseguia editar tudo on the fly, tá? Que facilitou bastante. Então, a gente escreveu um artigo sobre isso. E era um short paper, mas ganhou o prêmio de melhor short paper lá do SB Games na época, então rendeu bastante coisa. Tá? Os alunos que participaram, um foi fazer mestrado em computação gráfica no Rio, hoje está fazendo doutorado nos Estados Unidos, um foi fazer direto mestrado em jogos nos Estados Unidos, outro terminou o mestrado aqui em computação gráfica, um foi trabalhar numa empresa de jogos lá na Holanda, então assim, o povo deslanchou a partir daí. Então foi um aprendizado muito interessante para todo mundo. Tá? Por isso que eu acho interessante de falar do Estrada Real. Tá? Bom, um outro projeto é esse aqui, tá? Que é o sistema que eu comecei a falar para vocês, que é o... Deixa eu pôr o som de volta aqui, não sei se vai dar para ouvir. Qual que é a ideia desse projeto? Tá? Era um sistema de IA para apoiar o jogador em jogos RTS. Tá? Como eu falei para vocês, é como se fosse aquele cara chato que fica te dando dica. Faz isso, faz aquilo outro. Então, a partir da inferência do estado do jogo, tá? Ele conseguia te dar dicas. Então vai aparecendo em amarelo ali, tá? E tem um sintetizador de voz que dá, tá baixinho demais, tá? Mas que dá dicas também de o que você tem que fazer. Ó, eu acho que você tem que coletar ouro, eu acho que você tem que construir uma fazenda, eu acho que você tem que, né, criar peões e por aí vai. Tá? Então o jogo vai te dando dicas a partir da inferência do jogo. Tá? A ideia é que isso te ajude a jogar. Né? Então principalmente se você for uma pessoa que estou jogando esse jogo pela primeira vez. Então é bom que ele vai te dando dicas para isso. Tá? A gente fez alguns experimentos, né, com usuários, né, e teve uns resultados interessantes. E a gente publicou no SB Games e depois a gente até submeteu para um jornal, até abrir um parênteses aqui. Tá? Nós estamos precisando de voluntários depois para testar esse sistema. Tá? Então quem tiver interesse, por favor, mande um e-mail para mim.
tá? Depois eu vou pôr meu e-mail aqui, tá? Aqui provavelmente os testes vão ser no mês de março, então normalmente vai ter que ser o pessoal que está por aqui, tá? Na UFMG, mas depois se tiver interesse em testar o sistema e participar como voluntário do nosso teste, me manda um e-mail, tá? Que é basicamente testar o sistema, basicamente jogar o jogo, preencher o questionário no começo da sua experiência que você tem com o jogo RTS. Eu espero que vocês tenham um mínimo de experiência, tá? Já jogou algum jogo RTS na vida, tá? Porque aí você vai saber os conceitos básicos e aí você vai comparar quão bom é o sistema de dica, ajuda ou não ajuda, o que ele ajuda, o que não ajuda, o que ele atrapalha, o que ele não atrapalha, umas coisas desse tipo. Tá? Nós estamos precisando de voluntários para testar o sistema depois. Tá?